Bem-aventurados os puros de coração, está lá em Mateus capítulo 5, verso 8. Mateus capítulo 5, verso 8. E essa semana eu fui desafiado a entender isso com mais clareza, né? Porque às vezes a gente não sabe o quanto que é necessário entendermos o que significa ter ou ser de puro coração, ou ter um coração puro. Amém? Verso 5, capítulo 5, verso 8, está escrito assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vocês podem repetir isso aí? Vamos lá? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos dizer mais uma vez? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa ser puro de coração? Qual é o significado disso? Às vezes a gente pensa que ser puro de coração é ser singelo, é ser uma pessoa simples. De fato, a simplicidade faz parte de um ser, de uma pessoa que tem um coração puro. Mas nem sempre as pessoas que têm um coração puro significa que são singelas, não é? Pureza, de fato, é algo muito importante e antes de respondermos essa pergunta, vale a pena a gente esclarecer que essa bem-aventurança, essa sexta bem-aventurança que o Senhor fala sobre os puros de coração, é uma alusão resumida do texto de Salmo no capítulo 24. Lá no capítulo 24 de Salmo está dizendo a mesma coisa. Então, se vocês quiserem abrir, Salmo 24, verso 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Há uma pergunta, não é? E aí entra exatamente o que Jesus fala lá em Mateus no capítulo 5. No Salmo 24, verso 3 e 4, diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Exatamente a mesma coisa que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Nós sabemos que a palavra que ocorre aqui, ela vem de um substantivo construtivo do hebraico. A palavra, de fato, está escrito em neque. Neque é a tradução do hebraico, que diz livre de culpa. É a tradução para aqueles que são limpos de coração. Interessante que no hebraico você consegue entender melhor a palavra. Ela diz assim: bem-aventurados os que estão livres de culpa. É interessante, né? Livres de culpa significa limpos de coração. E se nós estamos livres de culpa, nós somos liberados da punição. Porque, veja bem, Jesus nunca deixou de pregar o certo e nunca deixou de falar do que haveria de vir após a sua ida e a sua volta. Jesus disse que quando ele voltar, ele não voltará mais como advogado, mas sim como um juiz. Ou seja, ele virá para julgar. E no julgamento, onde que estarão os limpos de coração? Os livres de culpa? Aonde vão estar esses? Não é? Então vamos conhecer um pouquinho da história. Por que eu estou dizendo isso? Porque na época de Jesus, na época antiga, as pessoas gostavam de se purificar. E se purificavam através da água, para se apresentar ao templo de Salomão, ou seja, ao templo, para a purificação das suas vidas. Mas vamos conhecer um pouco da história das purificações judaicas. Desde o princípio, Deus estabeleceu o conceito de pureza e impureza cerimonial, ou seja, sempre houve uma cerimônia para que pudesse haver lavagem de pés, lavagem do corpo, tanto que naquela época havia situações que as pessoas impuras não poderiam nem sequer tocar num morto. Eu conheci um jovem lá em Nova York, há uns anos atrás, e ele era um judeu praticante, e ele dizia assim para mim: eu não posso chegar perto de um dumpster desse, eu não posso estar perto porque é lixo, é coisa imunda.
Eu pensei assim, eu falei, meu Deus, então um judeu nunca vai arrumar um trabalho no lixo, né? Para entregar, para recolher lixo, porque ele não pode ficar perto do lixo. Então, as pessoas, os judeus de hoje, eles conservam muitas tradições, porque o propósito não era esse. O propósito de Deus é que a pureza viesse de dentro, porque não é o que está do lado de fora que contamina o homem, mas sim o que está dentro é que contamina, não é? Então ele tentou mostrar uma maneira, mas havia um propósito naquela época para que essas coisas pudessem acontecer. Lembra do tanque de Siloé? Quantos já viram isso na Bíblia, passagem da Bíblia? Lembra do tanque de Betesda? Esses lugares foram feitos para que as pessoas entrassem nesses tanques e se lavassem. E após a lavagem, elas se sentiriam puras, né? Puras, e aí poderiam ir por templo adorar. Mas veja bem, não era esse o propósito de Deus. O que na verdade acontecia naquela época era meramente um banho para se limpar. Porque o coração de Deus, de fato, esperava que essa pureza brotasse do coração e não do exterior. Então veja bem, por que existem muitos ritos e cerimônias nos dias de hoje? Porque as pessoas entendem que para que isso possa dar continuidade na vida delas, elas querem praticar religiosidade para justificar uma causa. Por exemplo, eu preciso fazer isso porque se eu não fizer, eu não terei a minha bênção. De fato, não é isso que Deus ensinou. O que Deus tem nos ensinado, e nós precisamos entender, e vamos entender nessa noite agora, é que, de fato, nenhuma dessas coisas feitas no passado poderiam purificar a vida do homem. Não poderiam. Pois nós sabemos que muitos daqueles ali entravam no santuário, diziam que estar limpos, mas o coração impuro. Então veja bem como que a religiosidade cega as pessoas. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas às vezes vão em determinados locais para adorar, para falar alguma coisa, e de fato não conseguem ver a presença de Deus ali. Ou quando vê a presença de Deus, não conseguem conectar. Conseguem religiosamente entender, mas não espiritualmente. Elas não conseguem ser livres. Por isso eu quero simplesmente dar uma visão panorâmica aqui da Bíblia, rapidamente, em alguns pontos que devemos entender e amadurecer. E isso vai ser a nossa conclusão nessa noite. Então prestem bastante atenção. Reconhecer a necessidade de um novo coração. Isto nós precisamos definitivamente. Nosso coração é enganoso. Por isso que o Salmo 51, verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O salmista sabia da sua necessidade. Ele sabia que precisava ser criado no coração dele um coração puro. E às vezes a gente pensa que a purificação vem do lado de fora, e não vem do lado de dentro. A necessidade era tão forte no coração dele, que ele disse: Senhor, cria em mim um coração novo, porque esse coração velho aqui está acostumado a viver da maneira errada, da maneira que quer, mas não da maneira da tua vontade. Então o salmista reconheceu essa necessidade. Querem um outro exemplo? O próprio Salmo 24, que nós acabamos de ler aqui, o verso 3, o verso 4 e o verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Essa é uma pergunta. E qual foi a resposta? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Olha bem, o salmista está mostrando aqui mais uma vez que quem é que vai estar conectado com Deus? Aquele que é puro de coração e que o quê? Que a sua alma não está entregue à vaidade e nem jura enganosamente. Ou seja, para nós andarmos de maneira pura, conectada com o Senhor, nós precisamos tirar tudo que impede, todas as impurezas. E aí podemos perguntar um para os outros: será que a vaidade faz parte do nosso contexto? Não sei, quem vai avaliar é você, sou eu. Eu vou avaliar a minha vida, você vai avaliar a sua vida.
E o que é vaidade? Vaidade tem muito a ver com egoísmo. Parece diferente, mas andam juntos. Porque a vaidade traz para si próprio um benefício único, exclusivo, só para você. Como diz em inglês, me, myself and I. Eu, para mim mesmo, somente para mim. Isso é um tipo de vaidade. Às vezes eu penso muito em mim mesmo e esqueço de pensar no irmão, no próximo, naquele que precisa, no necessitado. Por quê? Porque o meu coração ainda não está conectado com uma verdade absoluta. Agora, nós precisamos entender isso porque nós temos purificado a nossa vida através da palavra do Senhor. E cada dia mais Deus vem falando no nosso coração e nos animando a continuar e a crescer e a amadurecer na sua presença. A luta é grande? Sim. Mas o prêmio é maior, vamos entender isso. O prêmio que está preparado para nós é maior do que qualquer luta que a gente possa passar nessa terra. E há um outro versículo aqui em 1 Pedro, no verso 1, 22, que diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então tem uma regra aqui que nós não podemos escapar dela. Primeiro, purifica as vossas almas pelo Espírito que está na obediência à verdade. Ou seja, vamos obedecer à verdade, não à mentira. E depois, por amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ou seja, o que é ardentemente? É aquela coisa que é extrapolada, é exagerada, é de uma forma escancarada. Não foi isso que Jesus fez por nós? Ele nos amou de uma forma escancarada, ou seja, de uma forma máxima. Ele se deu por nós, ele não foi parar numa cruz por causa desse amor. E ele está dizendo que nós devemos fazer isso uns para com os outros. Então a luta é grande. Jó, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: e o justo seguirá o caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Eu e você temos luta todos os dias, mas eu quero dizer aqui agora que eu vou concluir essa mensagem. E eu quero dizer uma coisa: lutas são inerentes à nossa vida. Às vezes as notícias não são boas. E a tendência dessas notícias é nos desanimar, nos fazer desistir, nos fazer perder a esperança. Mas se nós temos um coração puro, eu digo para vocês, como as Escrituras diz: quem ou o que nos separará do amor de Cristo? As tribulações, as dificuldades, o porvir. A Bíblia diz, Paulo mesmo citou isso várias vezes: estou certo que não é altura, nem profundidade, nem o porvir, nem nada de qualquer coisa ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Há uma vez que o nosso coração se purifica com a palavra, nós começamos a entrar num mundo onde a gente começa a compreender quem é Jesus. Lembrei até aquele hino, né? Quem é Jesus? Eu preciso saber, né? A Lagoinha cantava isso, né? Mas nós precisamos saber todos os dias quem é Jesus. Todos os dias. E eu concluo dizendo uma palavra: mãos limpas e coração puro. Isso não significa higiene corporal, por favor. Nós vamos hoje para o culto, então vamos lavar, nos banhar. Por favor, venham também assim. Não tem nada de errado. Porém, o que Deus quer é que nos apresentemos a Ele com um coração contrito, quebrantado, purificando a nossa alma. Mas sempre vamos entender isso. Para assemelharmos mais a Jesus, Ele nos pede que a gente se assemelhe mais a um coração igual ao dele. Nós cantamos um hino, não aqui hoje, mas existe um hino que a gente canta: dá-me um coração igual ao teu. Então, queridos, você pode pensar assim: poxa, é uma mensagem rápida, mas guarda isso no coração. O que Deus quer da gente aqui nessa noite?
Coração puro, purificado. Um coração quebrantado. Um coração que está disposto a ser igual ao coração de Jesus. Coração que se deu, coração que amou, apesar de nós não merecermos. Às vezes eu pergunto a Deus, será que aquela pessoa merece o meu amor? Eu creio que Deus tem um senso, né? Jesus tem um senso de humor muito grande. Eu falo, meu filho, você não entendeu ainda? Incondicional. É incondicional. E como é que eu posso amar uma pessoa que eu estou doido para torcer o pescoço dela? É difícil, não é? Porque não depende da nossa situação emocional, depende de um mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então o amor não é condicional ao temperamento ou ao sentimento, e sim ao mandamento. Uma vez que eu cumpro esse mandamento, um amor exclusivo que excede o nosso entendimento entra no nosso novo coração e a gente tem a capacidade de amar as pessoas incondicionalmente, mesmo que elas não tenham feito o bem para nós. Que caminhada que nós temos para aprender, não é verdade? Mas vamos ficar firme. Eu quero encorajar vocês nessa noite a isso. Vale a pena servir o Senhor Jesus. Vale a pena conhecer a sua profundidade. Vale a pena conhecer a sua palavra. Amém, queridos?